Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, né? Sextou de vez. 30 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. É você que está aí, aonde quer que você esteja, que a bênção, a graça e a paz do Senhor repouse sobre a sua vida. Manhã ensolarada em Ribeirão Preto, chuva com probabilidade de 1% agora pela manhã, 1%. Mas a meteorologia está dizendo que ao final da tarde, no meio da tarde, deve chegar uma frente fria em Ribeirão Preto. E aí a coisa vai começar a mudar e até domingo à tarde esta situação pode perdurar, pode continuar. Então, a possibilidade de chuva no final de semana, a partir de hoje, né? A partir das 16 horas hoje, nós temos previsão para que chova. Existe uma massa de ar frio se deslocando sobre o estado de São Paulo, já causou chuva em São Paulo ontem, na capital, né? E ela vem se deslocando para o norte aqui e vai entrar para o sul de Minas, entrar para aquele lado ali do Goiás, Mato Grosso. Isso é a meteorologia que está dizendo, né? Que essa massa de ar frio encontrou a massa de ar quente aqui no sudeste e agora está causando alguns transtornos aí por onde ela está passando. Então, o aviso é para que você fique alerta, né? O alerta em vermelho é para alta temperatura, tá? Alguns meteorologistas estão dizendo que vai ser 38 máximo hoje, tá? A temperatura máxima. Mas que existe a possibilidade de ser um pouquinho mais alto, 40, 41. Então, fique aí atento, né? Hoje nós já tivemos 26 logo pela manhã, imagina, mínima de 26, tá? Temperatura muito alta. Então, cuidado com aquela situação que a gente tem sempre avisado aí, né? Não faça exercício entre 10 e 16 horas. Evite também é, se expor ao sol nesse horário e também fazer esforço físico nesse horário. Entre 10 e 16 horas não é bacana. Eu diria que é entre 9 e 17 horas, porque está quente demais. Parece que essa temperatura está assolando o estado de São Paulo inteiro, né? E por que não dizer o Brasil inteiro? O norte do Brasil está sofrendo muito com a falta de chuva, tá? Além do clima ficar ruim, a temperatura está muito alta e também os rios estão baixando. E sabe o que anda acontecendo? Muitas granjas estão perdendo muitos frangos, morrendo de calor, porque não estavam preparados para uma temperatura tão alta. A refrigeração, que é normal, já visitei algumas granjas, existe uma refrigeração, alguns ventiladores bem grandes que ficam soprando uma aguinha assim parecida com aquela que a gente entra nos varejões e vê, sabe, e sente aquele arzinho úmido. As granjas normalmente têm isso para o calor, mas não para um calor tão intenso quanto nós estamos vivendo agora. Então parece-me que isso aí acaba virando uma estufa úmida. E aí até a voz da gente acaba ficando ruim, né? É, acaba ficando ruim. Entra e sai de lugares quentes, frios, entra num lugar gelado, entra, sai de novo num lugar quente, anda de moto com um vento quente parecendo uma air fryer, né? É, fica parecendo. Você anda, tem horas que você passa em alguns lugares e tem uma massa de ar quente ali que parece que o vento não corre naquele lugar. E aí você passa de moto correndo, você sente aquele calor e fala assim, acho que é isso que acontece dentro da air fryer, né? Cozinhar o sujeito lá dentro da air fryer, mas essa air fryer é natural e ela te cozinha vivo, é complicado. Então, você que tem condições aí, evite fazer exercício entre 10 e 16 e também hidrate-se bastante. Mesmo não estando fazendo exercício entre 10 e 16 horas, hidrate-se bastante. É bem bacana isso
e favorece bem esta situação de você evitar de pegar algumas doenças se você estiver sendo bem hidratado. A desidratação causa grandes problemas, sérios problemas e até problemas de rim, ok? Outra coisa que eu preciso falar para vocês aqui é a respeito do dengue, né? O mosquitinho está por aí e ele transmite, o mosquito Aedes aegypti ele transmite dengue, a zika e a chikungunya. E nesta situação de transmissão, a dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode matar, ok? A dengue hemorrágica, ela mata. Então, se você tem alguma comorbidade, você já tem alguma doença, você já tem uma diabetes, uma pressão alta, problema cardíaco, problema respiratório, seja problema qual for, neurológico, evite ao máximo ter contato com dengue e com escorpião também, né? O escorpião tá por aí, tá? É só juntar entulho, lugar úmido e quente, tá lá. Porque as baratas, os percevejozinhos lá, aqueles besorrinhos, aquelas centopeias, aqueles negocinhos, vão ali para poder se abrigar, um lugarzinho quente, úmido, escuro, fica por ali e o escorpião vai lá e come ela. A única coisa que mata o escorpião, que eu tenho notícias assim que é bem efetivo e rápido, é a água fervendo, tá? Mas se você não está em condições de mexer com água fervendo ou com uma vasilha com água quente, não mexa, tá? Não é porque eu estou falando aqui que você é obrigado a fazer, não, tá? Para depois não vir falar, foi o capelão que falou na live que era para pegar. Estou falando o que é que acontece, mas se você não está em condições, deixa isso quieto. A hora que aparecer alguém aí que pode fazer isso por você, essa pessoa faz. Agora, se você está vendo ali o escorpião, aí procure um meio de matar ele, apertar ele. Cuidado com pisar nele, tá? Se você vai de chinelo, pisar no escorpião, existe a possibilidade daquele ferrão pegar na lateral do seu pé e você tomar uma ferroada desse escorpião e não é bacana, tá ok? Então, dado esses recados, eu quero falar para vocês a respeito de um versículo que, aliás, eu vou fazer ao contrário hoje. Hoje eu vou falar a respeito de algumas situações que estão acontecendo, além dessas mortes aí de aviários, né? Muitas granjas perdendo seus pássaros, seus reprodutores. Pessoal, isso é grave. Coloca aí, isso é grave, tá? Sabe por quê? Porque quando na granja também começa a morrer as galinhas poedeiras, aquelas que botam ovo, já vai ter a alta de ovo. Porque falta galinha botando, o consumo não diminui, e não diminuindo o consumo fica muito difícil manter o preço, porque a lei da oferta e da procura, sabe? E nós vivemos num país de aproveitadores. Ainda que não esteja, ainda que não esteja aumentando o custo para eles, eles veem nesta oportunidade uma forma de ganhar um pouquinho mais, né? Mesmo que saibam que muitas pessoas vão ficar sem o alimento, tá? Às vezes a gente fica falando aí de pessoas que estão passando fome longe daqui, porque outros estão oprimindo, porque não deixa chegar a comida. Não, ó, o modelo capitalista também tem os seus problemas também, tá? Todos os modelos têm problema, mas o capitalista nesta situação tem problema. Sabe por quê? Porque quando esses produtores veem a possibilidade de segurar a sua produção e falar, não, só nesse preço eu não vendo. Quero ver o que é feito. Porque aí não tem controle de preço. É a lei da oferta e da procura. Quando a oferta é pouca e a procura é demasiada, o custo ou o preço sobe, né? A precificação aumenta. Por quê? Muita gente procurando,
pouca gente para oferecer, é hora de ganhar. É assim, capitalismo. Só que aí também tem a outra situação, né? Quando tem muita gente oferecendo e pouca gente comprando, acontece que os estoques vão entupindo os armazéns, os lugares onde pode ficar estocado, e eles têm que vender a ninharinha. Se fossem coerentes e mantivessem o preço num patamar bacana, a população não tem nenhuma intenção de deixar que os produtores morram de fome. Não tem. Porque sabem que é dali. Mas o problema é que quando existe a possibilidade de um lado, eles eles forçam a situação. O outro lado se vê no direito depois, quando está do lado dele a vantagem, de fazer a mesma coisa. E pronto, é assim que funciona. Não deveria ser, mas é. Entendeu? Então, é hora de se preocupar, porque vai subir o preço dos ovos, tá? Vai subir o preço do frango, que querendo ou não é um socorro para muitas pessoas que nesse tempo de dificuldade de comer carne também optam por comer ovos, comer frango, e aí diminui um pouquinho o custo da alimentação na própria casa, tá? Então, presta atenção, é hora de orarmos ao Senhor para que Ele sare a nossa terra. Porque Ele sarando a nossa terra, volta tudo à normalidade. Apesar que não tem tido tempo, ou não temos passado os tempos de normalidade, né? Sempre tem alguma coisinha. Uma hora é uma guerra, outra hora é vulcão, outra hora chuva demais, acabou com as lavouras, outra hora frio demais, queimou toda a plantação de verdura, e sempre tem alguma coisa atrapalhando. Mas quando existe o dedo do homem, fica pior, tá? Então presta atenção que pode ser que o seu omelete esteja em risco, ou quem sabe o seu frango frito do final de semana, o frango assado do final de semana, corra risco por causa das altas temperaturas, e essas altas temperaturas estão matando tanto as matrizes quanto as poedeiras e também os animaizinhos de corte, né? Aqueles que são para o abate realmente. Isso vai complicar e muito. Não pense você que com a carne de vaca é diferente, com a carne de boi é diferente. Não é. Porque também no calor diminui a produção, a engorda dos animais diminui. Ele soa demais. O exercício, qualquer exercício que faz, ele dá uma desidratada. Então, perde o volume de carne. Com isso, a produção fica mais cara, porque é mais ração para poder gerar mais alimento, mais carne, e aí desencadeia um problema. As verduras, legumes, tudo depende do clima. Presta atenção. Não é só da chuva, não. A gente ora para que chova, para que a plantação. Não, olha. Ore para que não tenha tanto calor. Calor é necessário, é bem-vindo, mas que não seja excessivo, tá? Tem muita gente festejando porque os lugares onde tem turismo, não sei o quê, a água, mas vai viver de turismo até quando? Vai comer o quê? Ou no hotel que você está fazendo turismo, vão servir o que para você comer? Pode prestar atenção, vai aumentar e o clima influencia o agro como um todo, né? É uma palavrinha que está aí em moda, né? Agro, a agricultura, né? A pecuária, a suinocultura, os aviários, né? A avicultura, tá tudo aí. O negócio não é fácil, não. Então, nós precisamos orar para que cesse rapidamente esse calor, que volte para a normalidade. Não é que vai parar ou vai fazer frio no verão, não. Vai fazer calor. Mas um calor entre os 30 e 32 graus ali, nada dos 38, 40, 42. Estão dizendo que teve lugares aí com 44 de temperatura no termômetro.
Então, presta atenção que nós precisamos orar para que essa situação seja amenizada rapidamente, rapidamente. Mas que também venha com uma chuva tranquila, né? Uma chuva que seja seródia, tranquila, e que venha muito mais fácil de se cuidar do que qualquer outra coisa, tá bom? Nesse momento, 9 horas e 12 minutinhos em Ribeirão Preto, 9 e 12, e nós estamos aí com 30 graus às 9 horas da manhã. É muito quente. É muito quente, é muito calor. E mesmo andando com isso aqui, a minha pele está ficando queimada por baixo. Parece que não consegue reter tudo, não. Parece que passa um pouco de claridade ainda, porque ainda tem um filtro UV, não sei o que, de 50, mas está passando sim. Então, onde existia a possibilidade, não saia no sol, tá? Eu estou desse jeito aqui porque eu tenho necessidade de andar e eu ando de moto. Porque se for andar de carro dentro de Ribeirão, ninguém aguenta. Esse trânsito bagunçado do jeito que está, nós estamos vivendo dias de verdadeiro forno em Ribeirão Preto. De carro não dá, não. Uma outra coisa aqui que eu preciso falar com vocês, presta bem atenção. Ontem eu falei numa outra live, num outro negócio, e eu recebi algumas notícias de algumas pessoas que queriam que ficasse batendo, que falasse a respeito de política. Eu não gosto, não. Tô afim, não. Sabe? Não quero entrar nesse mérito, não. Aliás, eu penso, é a minha ideia, é o meu pensamento, que o Brasil está debaixo da vara da correção, tá? É a vara da correção. Então, estão usando o governo que aí está para poder corrigir algumas coisas e até corrigir a cada um daqueles que confessam alguma fé. Então, nesse momento, não tenho por que ficar falando nada, não. E vamos esperar. O ano que vem tem eleições. Então, quando vem a eleição, a população vai e vota nessas pessoas. Ribeirão Preto mesmo tem muitos vereadores. Estamos padecendo grandes dificuldades, grandes problemas. Domingo eu fiquei chateado que na Avenida Francisco Junqueira, aqui em Ribeirão Preto, quem conhece sabe do que eu estou falando. No cruzamento da rua Paraíba com Francisco Junqueira, uma boca de lobo que acabou de ser feita esses dias, tá? Ela cedeu, a tampa saiu, uma menina com uma bis bateu dentro dessa tampa, caiu, se machucou, ralou tudo, machucou, quebrou a moto, fez tudo. Aí você fala assim, acabou de fazer. Foi feito agora há pouco. Ah, mas não está livre, eu sei, mas só que o problema é que está muito na cara e nós não estamos tendo fiscais. Nós elegemos 20 e tantos fiscais para poder fiscalizar os atos da prefeitura ou as coisas que estão sendo feitas. Existe uma secretaria de infraestrutura em Ribeirão Preto e na sua cidade aí, no seu estado onde você mora, também tem. E o que deixa muito chateado é que, na realidade, tudo cai no nome do gestor, né? É o gestor. Eu sei, na época que teve a campanha, nós pedimos voto para ele. Erramos. Mas o ano que vem tem eleição. Podemos corrigir isso. Ele já não vai competir, porque ele não pode, já é reeleição, já está indo embora, graças a Deus, né? E eu creio que pode ser feito muita coisa por Ribeirão, principalmente nas obras de infraestrutura, a não ser que aqueles que vão concorrer sejam também ligados ao que está saindo, e aí existe uma continuidade daquilo que é ruim, sabe? Se você quer mudança, você precisa necessariamente trocar os fatores. Tinha um grande professor, se chamava Vicente Golfeto, economista, faleceu esses dias atrás. E ele dizia assim, não pense em fazer a mesma operação matemática e obter com os mesmos fatores, valores diferentes. Sempre ele dizia isso. Assim, você sempre coloca um mais
e coloca 2 mais 2. 2 mais 2 vai ser sempre, depois do igual, 4. Simples assim. Se você continua fazendo as mesmas coisas, a possibilidade de continuar tendo o mesmo resultado é muito grande. Se você continua elegendo as mesmas pessoas, a possibilidade deles entenderem, eles estão gostando do meu trabalho. E aí? E sabe o que me deixa mais triste, entristecido? E eu mudei a situação da live, né? É que muitas vezes aqui em Ribeirão Preto, as pessoas acabam querendo depois galgar, mesmo que não fizeram um trabalho bem feito de vereador. Eu sei que a pessoa deveria começar assim, vereador, prefeito, deputado estadual, se for o caso, um deputado federal, governador. Por que não? Nós já tivemos homens aqui em Ribeirão Preto que foi assim. Começaram com vereador, foi deputado, foi prefeito, foram ministros. Nós temos aqui em Ribeirão um ex-ministro da Economia, Antônio Palocci, ex-prefeito também, ex-deputado. Uhum. Bem ou mal, ele foi. Entende? Então, querendo ou não, a pessoa deveria passar por todas essas situações, mas sendo aprovado. A cidade ou a região não deveria oferecer um nome para ser deputado estadual se esse nome não foi bom como prefeito, não foi bom como vereador. Aí você pega e oferece ele, porque você tem mais votos, você vai lá e oferece, ó, nós temos esse nome aqui para competir a deputado federal, estadual, sei lá. Não deveria poder. Não foi aprovado pela população da cidade onde ele está. Então, mas não é assim que acontece e nós não podemos mudar essa situação nesse momento com alguma atitude. Nossa situação é momento de oração. Tá aí, ó. Oração. Ó. Vamos orar. Orando nós conseguimos. É para você ver. Então não é privilégio do estado de São Paulo. Tá aí, ó. Um outro estado, uma pessoa de uma outra cidade, de um outro estado, longe daqui, com as mesmas coisas e até piores. Isso aí é uma coisa que é pior, tá? Eu sei. E deve acontecer. Aí, ó, tem mais gente agora. Agora vai pipocar aí um monte de gente falando dos seus estados, das suas regiões, das suas cidades. E é assim que acontece, tá, pessoal? É isso aí. Não. Parece-me que é uma pandemia. Saiu do controle já. Num dia de brincadeira, brincando, hein? Tava brincando com um amigo meu que é pastor lá em Brasília, brincando com ele. E falei para ele assim: "Ei, mas essa Brasília só dá desgosto para nós, né?" Ele falou assim: "A culpa é de vocês que mandam para cá aquilo que não presta de cada um dos vossos estados." Mas foi assim uma paulada, sabe? Que assim que pegou direto na minha cabeça. Eu falei assim: "É verdade. Brasília em si pode ser uma cidade boa, mas a partir do momento que começa a descer avião lá e com gente que não presta e que vai decidir coisas para todo o Brasil, não é Brasília que é o problema, né?" Nunca mais falei a respeito de Brasília. Se tem alguém lá que não presta, é porque os estados ou os municípios elegeram aí pessoas, né, para poder estarem lá. Você vê que Brasília é um lugar bom? Não é ruim, não. É. Só que aí quando a gente pega e elege aqui nos estados pessoas que estão indo para lá com má intenção, aí acaba jogando a culpa quase toda na cidade de Brasília e não é assim. Encerrando esse assunto, vamos orar para que o clima volte à sua normalidade. O alerta é vermelho, de alta temperatura, mas tem um alerta para o estado de São Paulo. Não sei aí para sua região, você procura saber aí, o pessoal da meteorologia deve informar vocês. Defesa Civil de cada município, de cada estado está informando quando dá algum problema, tá? Eu recebo as notificações da Defesa Civil do estado de São Paulo
sempre dizendo o que é que está acontecendo, quando vai acontecer, o que é que deve se tomar de precauções. É muito bacana você ter acesso a essa situação. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção nessa situação. Nós estamos vendo dias de grandes problemas, que muitas coisas estão escondidas, muitas coisas estão maquiadas. Muitas vezes nós temos que prestar muita atenção para poder perceber quais são as segundas intenções. Mas a Bíblia é clara em alertar. Olha aqui o que é que está falando desse versículo. Olha, Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você quer saber de alguma coisa grande, firme, que está escondida e que parece que está maquiada dentro de uma situação? Clame ao Senhor. A Bíblia, quando diz para poder clamar, que ele vai atender, que ele vai falar, é porque ela está dizendo: Deus nunca se cala. Ele sempre está falando conosco, sempre nos respondendo, mesmo quando nós nos negamos a ouvi-lo. Tá como está escrito em Jó, no capítulo 33, verso 14, acho que é Jó, capítulo 33, verso 14, diz assim: antes Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E às vezes Deus está falando nesse momento com você: olha, atenta para o que você está fazendo, atenta para a posição que você está tomando, atenta para a decisão que você está tomando. E às vezes você não quer ouvir. Porque aqui, ó, ele está dizendo na parte B do versículo aí, é o 14 mesmo, Jó 33, 14. Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém, é esse? Beleza. Porém ninguém atenta para isso, ok? Uma vez que qualquer pessoa clame a Deus a respeito de alguma coisa ou de alguma situação, ou de uma petição, seja qual for ela, como foi escrito em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, que diz: antes as vossas petições sejam todas conhecidas, em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graça. Ele próprio está dizendo lá em Jeremias 33, 3, que responderá. Filipenses está dizendo: antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graça. E lá em Jeremias ele vem e fala assim: ó, clama a mim que eu vou te responder. Mas por que eu estou falando uma coisa que parece ser tão óbvia? Porque parece que, mesmo quando as pessoas têm esta situação de saber que isso é óbvio, na verdade, eu já perdi a conta de vezes que eu ouvi as pessoas dizer que orou, clamou, suplicou, pediu, gritou a respeito de alguma coisa e Deus não respondeu. Então ele é mentiroso? Não. Já ouvi pessoas falarem uma situação assim, mais ou menos semelhante, parecida, que tantas vezes que ela está suplicando, que ela está falando, e Deus não fala, não responde nada. E na maioria das vezes parece que até a situação que muitos de vocês estão enfrentando hoje, muitos de vocês, eu creio que uma grande maioria aí que está na live agora, são pessoas que estão doentes, pessoas que passaram por alguma situação complicada, que estão passando por alguma situação que é complicada, em recuperação de uma doença, e parece que Deus não responde. Agora, precisa saber também, tem algum propósito nesta situação? Existe algum propósito em a pessoa
estar na situação que está. Porque se tiver um propósito, vai acontecer, e mesmo que você ore, vai ficar desse jeito. Tá? Se tem uma consequência de alguma coisa que você fez, vai continuar assim mesmo. Não adianta orar. Vocês já viram eu falar aqui da live que se você gosta de melancia, não planta melão? Não plante melão, mas eu sou amigo de Deus, eu vou orar e Deus vai mudar. Se houver um propósito, beleza, do contrário, esquece. Deus converte maldição em bênção, mas isso não é bênção, não é maldição, isso é escolha. Escolha não é maldição. Guarda isso na sua cabeça. Escolha não é maldição. Escolha é escolha. Livre-arbítrio. Você escolhe a semente que você quer plantar, mas você não pode escolher o que você vai colher. Pode escolher a semente. A terra é fértil. Escolha a semente que você quiser plantar, mas você não poderá escolher aquilo que você vai colher. Vai ser em conformidade à semente que você plantou. Beleza? Por isso que se você quiser resposta de alguma coisa que muitas vezes está aparecendo aos seus olhos aí que não está muito claro, clama ao Senhor e Ele vai responder e vai te anunciar, vai te revelar grandes e firmes, coisas grandes e firmes que você não sabe, tá? Jeremias 33, 3. 31 minutos, 32 minutos de live, se a gente for ficar batendo papo aqui. E você sabe que eu vou fazer uma live com vocês? Vocês gostam muito de falar de política, desses negócios, nós podemos fazer uma live. Eu tenho um amigo que é pastor lá no Paraná, e ele faz umas lives dessas. Mas ele faz no aberto, direto no YouTube. Eu não tenho tantos inscritos quanto ele, e não tenho nem pretensão de querer concorrer com ele, mas eu gosto de fazer algumas coisas diferentes que a gente pode falar, e a gente vai ter um espaço que pode ser bem democrático, né? Todos podem falar. Podemos falar a respeito de clima, falar a respeito. De futebol eu não entendo. Eu sou ruim para poder falar de futebol. Eu nem sei quem que é que tá bom hoje, quem tá ruim. Então, se você falar para mim, ó, o seu time é tal, eu tô de boa, eu não. Eu nunca fui bom para isso. Gente do céu. Não. Mas também não tenho nenhum tipo de problema por não saber, sabe? E eu falo abertamente. Tem gente que fala, o senhor torce para que time, achando que eu vou falar que é o time dela. E se eu falo que é um outro time, dá problema. Se eu falo que sou do time dela, mas nosso time tá ruim. Aí vai querer fazer comentário e eu não sei comentar isso, não sei desenvolver conversa a respeito disso. Então, vocês todos aí me perdoem, mas é um assunto que eu não domino, não vai rolar. Esse futebol não rola. Ah, tá. Aí sim. Pode, aí sim. Aí é minha praia. Aí eu consigo falar a respeito de pesca, a respeito de outras coisas aí. Gosto também. Xadrez, dama, torrinha, dominó. É para você passar um tempo, para você interagir. E se eu não soubesse falar, ou fazer, ou usar esses tabuleiros, né? Eu apanharia toda vez. Se bem que eu encontrei um senhor, que é pai de um pastor amigo meu, que ganhava todas no dominó. Ninguém ganhava daquele seu João Minelli. Aquele homem jogava dominó. Sabia jogar. Eu nunca ganhei uma partida dele. Mesmo os dias que ele não estava muito bem, ninguém ganhava. Era ele sempre que batia as pedrinhas lá. Ah, tá. Aí quando já passa pro lado de pensar, né? Xadrez, essas coisas, aí eu domino bem. Gosto dessas coisas. De usar o corpo. Matemática também.
Podemos falar, mas eu vou ter que me atualizar muito, tá? A geopolítica hoje está muito bagunçada, tá muito, eu estou fora do contexto aí, então a gente pode ir fazendo mais aos poucos. Tecnologia, a gente pode falar de conflitos, de guerras, podemos falar a respeito de Israel, da história de Israel, daquilo que está acontecendo com Israel, onde que está pegando a roda aí, né? Nessa briga entre Israel e o Hamas, podemos falar. Ah, podemos fazer isso, tá bom? Feito. Vou ver o que a gente consegue um dia desses. Até tem uns amigos que mexem com tecnologia aí, vou ver se a gente consegue colocar todo mundo para poder discutir. Quem sabe vocês também vão poder abrir aí e cada um. Só tem um problema, né? O sistema não deixa que o Meet seja feito dentro do sistema. Então cada um vai ter que usar os seus dados aí, né? Mas um dia ou dois no mês aí, só para a gente bater papo, acho que não vai consumir toda a sua carga, não. Tá bom? Feito. Vamos fazer isso, tá bom? Vamos fazer sim. Tá bom. Vamos orar? Vamos orar, porque se ficar aqui falando, essa turma gosta de falar, hein? Então, a melhor coisa que tem é orar. Vamos orar. Cuide-se. Não faça exercício entre 10 e 16, não, tá? Não faça porque o alerta é vermelho, alta temperatura, baixa umidade. Essa junção aí, esse acordo entre esses dois aí não favorece ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém que vai fazer exercício nesse horário, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos orar nesse momento pela vida do Yuri, por todos aqueles que estão envolvidos no seu tratamento, na sua recuperação, estejam eles perto, estejam longe. Que a tua graça, a tua bênção, a tua paz e a tua prosperidade repouse sobre a vida de cada um deles. Oramos nesse momento também por todos aqueles que estão no centro de reabilitação ali de Casa Branca, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nesse momento cuidando de pessoas ali. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Ouça a nossa oração nesse momento e atende o nosso pedido, o nosso clamor. A tua palavra diz que é para clamar e o Senhor vai responder. Por isso nós estamos clamando ao Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que é necessário ser feito para que haja uma alegria no coração daquelas pessoas também, para que haja alegria no coração daquelas pessoas que estão cuidando da nossa irmã Célia, está ali no 9º andar do HC Campos, aqui em Ribeirão Preto. Oramos pelo esposo dela, o Ronaldo, o Wesley, a Fabiane e a Flaviane, que são os filhos, e sobre os netos. Continua com as suas mãos estendidas sobre a vida dela. Pai, dê sabedoria para os homens e mulheres que estão no comando desta cidade, chamada Ribeirão Preto. No estado de São Paulo também, no Brasil, no mundo, aonde quer que tenha alguém que esteja passando alguma dificuldade decorrente, alguma liderança, algum governo, que esses homens e mulheres voltem para a mesa de negociação, que tenham clareza das suas atitudes, que eles possam fazer o melhor nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Oramos por aqueles que estão no comando das decisões climáticas do nosso mundo, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Oramos por todos aqueles que estão encarcerados, oramos por aqueles que estão encarcerados injustamente e por aqueles que estão encarcerados porque cometeram algum ato ilícito, um crime, e possam utilizar esse tempo para rever suas atitudes. Possam entender que esse tempo de reclusão é necessário para que eles possam aprender que não devem cometer esses atos ilícitos que foram cometidos. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes que estão nas escolas hoje, aprendendo, sentado no banco escolar, e pelos professores e toda a estrutura da escola. Oramos também pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso. Oramos para que o Senhor abençoe a cada um deles, nas creches de idosos.
Que o Senhor dê graça a cada um deles, dê sabedoria, que possam manter a alegria e a paz nesse tempo de dificuldade. Oramos pelos doentes que estão hospitalizados ou não, e por todos aqueles que estão envolvidos no tratamento desses doentes. Os cuidadores, corpo de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, pessoal da limpeza, o pessoal da copa, da cozinha, o pessoal da hotelaria, todos aqueles que estão envolvidos no bem-estar de cada um dos pacientes que estão hospitalizados ou não, por aqueles que estão depressivos, por aqueles que estão com tristeza, com angústia, que estão dependentes químicos nesse momento, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão com seus problemas neurológicos, psicológicos, emocionais, todos abalados, que o Senhor dê graça a cada um deles. Abra os caminhos para aqueles que estão desempregados, que estão procurando um emprego, que achem a porta aberta, que seja do tamanho certinho da capacitação de cada um deles. Os empregadores que vão empregar essas pessoas, que não sejam gananciosos, que não façam, que não pressionem para baixo o suprimento daquele que vai trabalhar dignamente. Aqueles que são empregados, que valorizem o trabalho que estão fazendo e a vaga que foi ofertada para cada um deles. Oramos para que o Senhor dê sabedoria para que todos possam administrar esses empreendimentos, esses sonhos, e que façam o melhor nesse tempo de dificuldade. É a minha oração. É a nossa oração. O perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande sexta-feira. Sextou, né? Sextou. Amanhã, sábado, domingo. Segunda é feriado. Vem aí um feriadinho prolongado. Mas que tem gente que já está desde quarta, né? Tem gente que saiu na terça, só volta na outra terça. Então, para vocês que estão descansando, para vocês que vão descansar, para vocês que vão receber visitas, que vão receber visita no feriado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tenham paz, tenham saúde, prosperidade, alegria e que todos os viajantes sejam levados e trazidos em paz, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a noite, se o Senhor assim permitir. Tchau.